Reforço de peso já tem data para se apresentar no CT Moacir Barbosa. Vasco da Gama avança em várias negociações e enxuga a sua folha. Alguns jogadores aí fazendo as malas, deixando o Vasco da Gama. Após a saída do Léo Pelé aí, a gente tem mais novidades para passar para vocês. E boas novidades aí. E claro que a gente vai falar sobre a reapresentação que acontece no dia de hoje. Então tem muitas notícias aí para a gente poder passar. O Vasco muito próximo aí de anunciar um pacotão, tá? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, a reapresentação de alguns atletas do Vasco da Gama, aqueles que vão começar o campeonato estadual no dia 11, começa hoje. Isto mesmo. O Expressinho aí, junto com jogadores importantes como Adson, Paulinho, Coutinho e Jair, tá? Farão uma bateria de exames hoje no CT Moacir Barbosa. As atividades com bola serão feitas aí pelo Felipe. Perfeito? Isto porque o Carille só chega aqui no Rio de Janeiro no dia 2 de janeiro. Enquanto isso, é o Felipe que vai comandar os treinamentos do Vasco da Gama. E já tem data para o Carille ser apresentado aqui no Gigante da Colina. Dia 3, tá? Haverá uma coletiva para apresentar aí o Carille. Perfeito? E o Pedrinho vai falar no dia 3 de janeiro. Perfeito? O seguinte, após a saída aí do Léo Pelé, ontem, Léo Pelé deixou o Vasco, foi para o Atlético do Paraná, uma negociação aí de 12 milhões e 300 mil reais. O Vasco vai receber 10 milhões, porque houve um abatimento no empréstimo do Hugo Moura. O Hugo Moura confirmadíssimo, né? Léo Pelé estava muito desgastado, tinha que sair mesmo. O Vasco ontem também emprestou o Figueiredo e o Cauã Barros para o América Mineiro, foi um pedido do treinador William Batista, tá? E o Vasco encaminhou aí a saída de mais dois jogadores que estavam superfaturando a folha salarial do Vasco. Me refiro aqui a Emerson Rodrigues, que está sendo devolvido ao Inter Miami, certo? Colombiano que tinha contrato com o Vasco da Gama até maio, perfeito, está sendo devolvido ao Inter Miami e o Maicon sacramentou a sua saída, está deixando o Vasco da Gama rumo ao Coritiba por empréstimo. Então, o Vasco enxugando aí a sua folha aí para ter condições de fazer mais aquisições. Vamos falar aqui agora sobre a situação de reforços, tá? Porque o Vasco fechou com o Daniel Fusato, perfeito, pro lugar do Kehler. O Léo Jardim está mantido aí no Vasco da Gama, vai renovar o contrato, e o Vasco contratou também o jogador Lucas Freitas. Aí estava um mimimi danado com relação ao Tietê. Ah, o Vasco contratou o Tietê, mas não anunciou. Anúncio do Tietê confirmadíssimo, o contrato já está assinado. Tietê se apresenta no CT Moacir Barbosa no dia 6. No dia 6 de janeiro, o Tietê se apresenta no CT Moacir Barbosa e o treinador fará uma coletiva aí de imprensa. Tietê se apresenta junto aí com a equipe titular do Vasco da Gama.
confirmadíssimo. E tinha gente, vai por fora. Tietê é do Vascão. Perfeito? Vamos para a situação aqui de mais um reforço. O Vasco deve sacramentar essa negociação hoje. Me refiro aqui ao Lucas Oliveira. Ontem, o Cruzeiro liberou o atleta, tá? Liberou o atleta para que o Vasco pudesse dar prosseguimento aí à contratação. O Vasco fechando o contrato aí com o Lucas Oliveira, jogador de 28 anos, que estava no Japão e pertencia ali à equipe do Cruzeiro. O Vasco fechando aí por 2 anos com esse atleta. E só mais uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês, tá? O Vasco da Gama vai dar uma compensação financeira aí para o Cruzeiro para trazer o Lucas Oliveira. Então, essa negociação está basicamente sacramentada. Tá? A situação também do zagueiro Balbuena, como vocês são sabedores aí, o Vasco também encaminhou essa contratação. Tá? O Vasco já está ali apalavrado com o Balbuena, falta ali a rescisão, a assinatura de rescisão de contrato do Balbuena com o Dinamo Moscou, para ele poder ser anunciado aqui no Vasco. Entre Vasco, empresário e atleta, está tudo sacramentado. O atleta quer voltar ao Brasil, principalmente para ser treinado aí com um amigo particular dele, que é o Carille, tá? Novidades aí com relação à situação do Joaquim Lavega, tá? Por mais que jornalista fale aí que tem clubes interessados, a proposta do Vasco pelo jogador é muito boa. O jogador aí que chega para disputar vaga na equipe titular do Vasco da Gama, de 19 anos, uruguaio, lá do River, tá? E, inclusive, aí vai disputar um prêmio aí de revelação do campeonato uruguaio, o Joaquim Lavega, e o seguinte, tá? O Vasco da Gama fazendo aí um plano de carreira para ele poder vir para o Rio de Janeiro. A proposta do Vasco é muito boa, esse anúncio também pode acontecer a qualquer momento. Vamos voltar falando aqui sobre a situação do zagueiro, tá? Porque o Vasco vai ceder mesmo o Capasso para o futebol paraguaio, para o Olímpia, tá? Em compensação, o Vasco negocia aí com o César Olmedo, que é o lateral da seleção paraguaia, lateral direito da seleção paraguaia. Então, assim, o Vasco vai ao mercado pelo menos para trazer mais 2 ou 3 zagueiros, independentemente da chegada aí do Lucas Oliveira e também do Balbuena, tá? Bom, a gente continua aqui falando aqui sobre a situação aí de meia, Lanzini, tá? Situação do Lanzini. O Lanzini foi oferecido ao Vasco da Gama. Essa negociação está na mão do Vasco da Gama. Então, assim, hoje existe uma conversação dentro do Vasco da Gama, um debate para saber se vale a pena contratar o Lanzini ou não. O Lanzini pediu US$ 190 mil para acertar com o Vasco, um salário de 1.300.000. Ele teve um problema no metatarso, lá no River Plate, tá? Que deixou ele fora de combate durante muitos jogos em 2024. E esse aí é o receio do Vasco da Gama. Por quê? O empresário que ofereceu ele, tá? O Hernan Berman, é o mesmo empresário que negocia a chegada do Girotti, tá? Jogador do Talleres, aqui para o Vasco da Gama, que é o artilheiro aí do campeonato argentino, perfeito? Agora, eu acho o seguinte, vale mais a pena o Vasco trazer o Lanzini do que o Vasco trazer o Juliano, né, e o Depena, que são outras 2 negociações aí que caminham a todo vapor, né? Então, assim, o Payet
deve deixar o Vasco da Gama no meio do ano. Assim, eu acho que valeria a pena trazer o Lanzini. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E para fechar a situação aqui de atacante, ontem surgiu mais um bom atacante aí, que é o Wanderson, lá do Internacional de Porto Alegre, tá? Uma contratação difícil, porque tem clubes russos aí por detrás também dessa negociação, mas, assim, o Vasco tem interesse aí no Wanderson. Então, a gente está vendo o Vasco, do meio para frente, indo muito bem aí, buscando jogadores aí de ponta, né? Jogadores que fazem a diferença, né? Do meio para frente. Agora, eu estou com receio ali é na parte defensiva do Vasco. O Vasco tem que se movimentar legal, tá? Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Confiança, fé, 2025 vai ser um ano que a gente vai ter investidor aí, provavelmente o Magnate, para a gente poder despontar aí, não só no Brasil, mas no futebol sul-americano. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!